Olá, espero que sejam todos bem. Meu nome é Leonardo Faria, eu sou acadêmico de medicina da Universidade Federal de Ouro Preto e é um prazer estar aqui e poder representar meus colegas Fernando Faria, Ellen Seidel e Isabela Amaral. Fomos orientados pelo médico Leonardo Bordoni, que também é atleta, e fizemos uma revisão para investigar a relação entre o exercício físico em jejum e o risco de hipoglicemia. E por que é importante falar sobre esse tema? Como tem sido amplamente divulgado, sabemos o quanto é importante a prática de exercício físico para prevenir e tratar doenças crônicas não transmissíveis, principalmente doenças como diabetes, hipertensão e obesidade, que estão em crescente ascensão. E na direção oposta, temos o aumento da inatividade física e do sedentarismo, que aumentou principalmente na pandemia. Com a maior prevalência dessas doenças e por maior apelo ao fitness, nos últimos anos, o exercício físico tomou maior destaque e, com isso, mais informações circularam e muitas delas conflitantes e inconsistentes, como o risco de hipoglicemia no exercício em jejum. E esse foi o objetivo da nossa investigação, verificar se a prática de exercício físico, tanto aeróbicos quanto anaeróbicos, em jejum pode levar à hipoglicemia. Lembrando que o exercício e a atividade física não são sinônimos. O exercício exige um planejamento estruturado, com o objetivo de melhorar ou manter os componentes físicos, e atividade física, ela pode ser representada pelas nossas atividades diárias, como faxinar, subir escadas. E qual que foi o desenho do nosso trabalho? Fizemos uma revisão de literatura nas principais bases de dados conhecidas, como PubMed, Cielo e Google Acadêmico, e utilizamos os descritores exercício em jejum, hipoglicemia, fasting exercise, adaptations, endurance, resistance training, fast metabolism, e os artigos selecionados foram publicados entre 2011 e 2020. E nossa discussão é sobre um mecanismo que explica um desfecho que ocorre há milhares de anos, pois nós somos muito bem adaptados ao jejum. Na pré-história, não tínhamos a disponibilidade de comida que temos hoje e não comíamos a cada 3 horas. Fazíamos jejuns de muitas horas e às vezes dias e ainda precisávamos ir ativamente atrás da comida. E se a hipoglicemia fosse recorrente, provavelmente nem estaríamos aqui. Importante dizer que a hipoglicemia é uma condição grave e pode levar o indivíduo a convulsões e coma. Ela é relativamente rara, pois há uma orquestra de hormônios contrarreguladores de insulina que vão contribuir para o aumento da glicemia. Inclusive, em alguns momentos durante o exercício, podemos até ter um aumento da glicemia. E dentre esses hormônios contrarreguladores, temos as catecolaminas, o glucagon, o cortisol e o GH. E toda a discussão está centralizada nessa imagem que eu tenho o prazer de dizer que foi feita à mão por nossos autores. Como sabemos, a nossa reserva energética de carboidratos é representada pelo glicogênio muscular e hepático. Nas primeiras horas de jejum, o principal fornecedor de glicose é o glicogênio hepático, ao contrário do muscular, que é utilizado exclusivamente pelo músculo para a contração muscular, e principalmente em exercícios anaeróbicos que exigem maior potência de saída. E essa questão do glicogênio muscular ser utilizado somente pelo músculo acontece devido à ausência da enzima glicose 6-fosfatase, responsável por desfosforilar a glicose e permitir que ela passe pela membrana celular e caia na corrente sanguínea. E durante o exercício, principalmente os de predominância aeróbica, nosso organismo é tão fantástico que o substrato preferencial passa de glicose para ácidos graxos que estão armazenados como triglicerídeos no tecido adiposo. E se pensarmos, é muito mais interessante do ponto de vista evolutivo, pois fornecem muito mais energia e possuem menor peso de armazenamento. E essa mudança tem o objetivo de atrasar a depressão de glicogênio e a hipoglicemia, garantindo glicose para os tecidos altamente dependentes desses substratos, como o encéfalo e os eritócitos. Lembrando que após longos períodos de jejum, o nosso cérebro possui a capacidade de utilizar corpos cetônicos, mas as hemácias não, pois elas não possuem mitocôndria. E a via mais importante nesse momento vai ser a gliconeogênese, que é a produção de glicose no fígado a partir de outros substratos, como o glicerol, que vem dos triglicerídeos, do tecido adiposo, os aminoácidos por meio do turnover proteico, e também o lactato, que é produzido durante a contração muscular. E toda essa integração metabólica vai garantir níveis necessários de glicose para os tecidos altamente dependentes desse substrato, mesmo durante o exercício físico. E quais são nossas considerações finais? Como ilustrado no desenho, possuímos mecanismos importantes para evitar a hipoglicemia. Por isso, a ocorrência de hipoglicemia é baixa e o diagnóstico não é tão simples como acredita o senso comum. E o desconforto ou o passar mal pode estar relacionado a diversos outros fatores, podendo ser um despreparo cardiovascular
ou até mesmo outros fatores que exigem maior investigação médica. E vimos que a prática de exercício, tanto aeróbicos quanto anaeróbicos, em jejum é segura. É importante ressaltar que estamos falando de indivíduos em situações fisiológicas, né? E essas estratégias podem não se aplicar em alguns indivíduos que não têm um ótimo controle glicêmico. É importante também avaliar a rotina, a individualidade e a preferência de cada um. E saber que para algumas pessoas o exercício em jejum pode ser uma ferramenta poderosa para sair do sedentarismo, porque às vezes nos é imposto que precisamos fazer uma refeição volumosa antes de fazer o exercício e às vezes precisaríamos desprender um tempo que muitas vezes não temos. E por último, é importante dizer que uma das limitações que encontramos é que grande parte dos trabalhos são feitos em atletas, por isso mais estudos são necessários em populações não atletas. Muito obrigado pela atenção, espero ter sido claro, e aqui estão nossas principais referências.